nós temos uma série de milagres. Pessoas que foram curadas de doenças crônicas, né? Diagnosticadas pelo médico, pelos médicos, que elas passariam o resto da vida usando uma determinada medicação, fazendo um determinado tratamento, e de repente alguém foi lá e orou para aquela pessoa em nome de Jesus, e aquela pessoa foi curada, aquela pessoa foi liberta daquele mal, e os médicos acabam ficando admirados, pois aquilo que eles viram na vida acadêmica é contrastado com a realidade vivida na vida de muitos pacientes. Então nós temos o testemunho dessas pessoas, mas também nós temos o testemunho da palavra que o Senhor diz na sua palavra. O Senhor Jesus falou: aqueles que virão após mim farão coisas maiores do que as que eu faço. Jesus afirmou que aqueles que viriam após ele fariam coisas maiores do que as coisas que ele, Jesus, fez. E a gente sabe, né, que o maior inimigo da ciência, como todas as doenças são inimigas da ciência, mas para a nossa realidade, o maior inimigo da ciência não é a cegueira, que é nesse caso aqui, não é a paralisia, não é a lepra, o maior inimigo da ciência é a morte. Não é? A ciência, ela para na estagnação da vida. E Jesus venceu a morte. Então, se Jesus ele fez milagre de ressurreição, pelo menos nas Sagradas Escrituras, nós temos 3 casos, que é o de Talita Cume, do filho da viúva de Naim, quando saía da cidade para ser sepultado, e o caso de Lázaro, o amigo de Jesus, que ele ressuscitou essas 3 pessoas, sem falar no caso de Paulo, que ressuscitou um rapaz que caiu lá ao alpendre, né, quebrou o pescoço. Paulo foi lá e orou por aquele rapaz, e aquele rapaz ressuscitou. Mas nós vimos Jesus fazendo milagres grandiosos, e ele afirmou uma coisa, e isso é tremendo, e a igreja precisa aprender, a minha igreja precisa ter essa convicção, que aqueles que viriam após ele fariam coisas maiores do que ele. Aqueles que viriam após ele, fariam coisas maiores do que ele. Não sei se você faz parte do cessacionista. Não sei se você faz parte daqueles, sim, que acreditam em milagre deliberadamente, usando essa expressão. Não sei se você faz parte daquelas pessoas que não acreditam em milagre. Mas mesmo ainda nas pessoas que não acreditam em milagre, o Senhor Deus, na sua infinita graça e misericórdia, faz milagre até na vida de quem não acredita em milagre. Como? Por meio da intercessão de muitas pessoas. Quantas pessoas não foram alcançadas pelos milagres do Senhor? Porque alguém resolveu interceder por aquela vida e o milagre do Senhor chegou na vida daquela pessoa. E aqui nós estamos diante de uma situação como essa, de milagre. Alguém que precisava de um milagre urgentemente da parte do Senhor. E a Bíblia Sagrada fala, dá o nome desse rapaz, né? Registra a época em que aconteceu e o lugar em que esse episódio aconteceu. Nós estamos aqui num espaço que é considerado sagrado. Eu poderia até usar a expressão mística também. No século IV da era cristã, Helena, a mãe do grande Constantino, né, do grande imperador Constantino, que se converteu ao cristianismo, ela começou a pesquisar e ela começou, de certa forma, a valorizar esses lugares que eram considerados sagrados, vamos dizer assim, onde aconteceram os milagres do Senhor Jesus. Aqui não se sabe ao certo onde aconteceu, mas eu quero dizer uma coisa para você. O que Jesus falou, porque talvez você possa estar dizendo, um dia eu vou visitar Israel, tudo bom, para um contexto histórico, isso é maravilhoso, para um aspecto turístico, isso é maravilhoso. Mas achar que os milagres que aconteceram lá em Israel não acontecem em lugar nenhum, fique tranquilo. O Senhor Jesus falou algo muito importante para uma mulher samaritana. Ele falou para elas, olha, nem neste monte, nem naquele monte, apontando para o Monte Gerizim, para o Monte Jerusalém, onde estava o templo de Jerusalém e o templo dos samaritanos. Ele disse, nem neste, nem naquele monte. A hora vem, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então não existe um local sagrado. Eu quero falar para você qual é o local sagrado. Eu quero dizer para você o que é o paraíso. Porque de repente você está em busca do paraíso, e isso faz parte da nossa essência.
faz parte da nossa natureza. Procurar um ambiente melhor, procurar um lugar onde nós nos sintamos bem, faz parte da nossa natureza. Mas eu quero dizer uma coisa para você, o que é paraíso? A palavra de Deus nos faz entender o que é paraíso. Paraíso é a presença de Deus. Paraíso é a presença de Deus. Se você for para qualquer lugar sem a presença do Senhor, é um inferno. A ausência de Deus é inferno. Então, muitas vezes, nós estamos com esse entendimento que acharmos que mudarmos de lugar, mudarmos de posição, nós vamos ser contemplados pela misericórdia do Senhor. Não. Talvez é porque você ainda não está na presença do Senhor, ou porque não percebeu a presença dele na sua vida, porque Deus é onipresente. Talvez porque você não tenha percebido. Mas a partir do momento que você perceber que Deus se faz presente, a fornalha de fogo vira paraíso. A cova do leão vira o paraíso. Por isso que lá no capítulo 33 de Êxodo, Moisés falou: Senhor, não nos faça subir daqui. Prometendo a terra para ele, prometendo um anjo ir à frente dele. Não nos faça subir daqui se o Senhor não for conosco. Deserto, o Senhor está aqui, deserto é paraíso. Terra prometida é inferno se o Senhor não for conosco. Eu quero dizer para você que o mesmo Deus que operou milagres aqui no território de Israel, esse local considerado sagrado, visitado por muitos cristãos até hoje, né? Muitos cristãos vão lá e olham para aquele lugar como um lugar místico. Eu tenho muita vontade de conhecer aquele lugar, porque eu tenho certeza que é um lugar maravilhoso, vai trazer à minha memória muitas coisas, mas não é um local místico de forma alguma, nem um local sagrado, porque sagrado é o nosso Deus, e aquilo que ele torna puro, ele diz na sua palavra: não torne imundo ou comum aquilo que eu purifiquei. E o mesmo Senhor que operou este milagre, que operou esta maravilha na vida desse homem, ele está aqui e quer operar na sua vida maravilhas maiores do que a que ele fez na vida desse cego. Creia nisso. Creia nisso. O Senhor Deus quer fazer maravilhas maiores na sua vida do que aquela que foi feita na vida deste homem cego. Sinta-se no paraíso. Sinta-se na presença do Senhor. Porque quando Adão é expulso do paraíso com a sua esposa, eles são expulsos da presença do Senhor. Deus todos os dias estava lá na viração do dia. Todos os dias. Então, a presença do Senhor é o que importa. E o Senhor Deus se fez presente na pessoa de Jesus Cristo aqui, na vida desse homem. Detalhe, nós precisamos observar, é que muitas vezes nós temos aquela que seria ou que será a última oportunidade das nossas vidas e nós não entendemos que é aquela última oportunidade. Era a última vez que Jesus estava passando na cidade de Jericó. Depois desse momento aqui, ele iria para o Getsêmani e lá ele seria preso, seria julgado, condenado, crucificado, sepultado. Nunca mais Jesus haveria de passar por aqui. Existem alguns sermões que o Senhor fala tanto comigo, fala tanto ao meu coração, e falou tanto ao meu coração que eu não gravei, eu não registrei. Que se eu pudesse pregar do mesmo jeito, sentindo aquela mesma presença do Senhor, com a qual eu preguei determinados sermões, eu pregaria novamente. Só que foi um momento único. Todo momento é único na nossa vida, você precisa entender. O momento que você está aqui é único na sua vida. Se nós vivêssemos assim, como eu tenho falado sempre para a igreja, a vida teria um sabor diferente. Se você entendesse que o curso da vida duraria somente 24 horas, você não aproveitaria cada segundo? Sim ou não? Se você entendesse. E às vezes nós deixamos de experimentar o melhor da vida, saborear o melhor da vida, viver o melhor da vida, porque nós estamos esperando, não, quem sabe amanhã. Não foi ontem, não, a oportunidade foi ontem. Hoje talvez não dê mais. Nós ficamos, sabe, tirando
do presente, jogando para o passado ou para o futuro, aquilo que Deus está no presente, querendo realizar nas nossas vidas e para nós. Eu vejo sempre umas ilustrações, no Instagram especialmente, assim, o desenho de um ambiente, de uma comunidade, crianças brincando, jogando bola, outras soltando pipa, algumas pessoas conversando na porta umas com as outras, aquela ilustração. E aí tem uma frase lá escrita dizendo: você brincou com seus amigos pela última vez e não sabia que aquela era a última vez. Eu fui agora, né, na minha terra natal, visitar minha neta, participar de um evento importante, né, na vida dela, e a gente precisa estar nos momentos importantes da vida dos nossos filhos. E eu passei pelo bairro, lá perto do bairro onde eu morava, bem pertinho. Fui deixar a minha sobrinha em casa, de lá eu olhei no local onde eu e meus primos jogávamos bola. Era um espaço menor do que esse aqui, mas era tão gostoso. Todo final de tarde, quando a gente chegava da escola, que a gente soltava as roupas dentro de casa e ia de pé no chão, só de short, pé no chão, jogar bola com os meus primos ali. Eu digo, meu Deus, qual foi a última vez que eu brinquei com os meus primos aqui? Aconteceu a última vez. Eu não sabia que era a última vez. Mas o Senhor Deus está falando não da última vez, mas provavelmente da única vez que você tem o privilégio de receber a visitação do Espírito Santo na sua vida de uma maneira completamente diferente. Na vida desse rapaz aqui, ela era muito mais do que a última, era a única vez. Porque daqui Jesus não voltaria mais à cidade de Jericó. E ele tinha uma necessidade. Ele tinha algo que incomodava ele, que não era comum, não era normal, porque às vezes nós aceitamos as anormalidades na nossa vida, dizendo, não, isso acontece com todo mundo, isso acontece com todos. Paciência, você não é o primeiro nem é o último, não é normal, se não é normal, eu não posso me conformar com uma palavra de Deus diz. Posso até aceitar, mas não me conformar, compreende? Porque tem coisas que são inevitáveis. Eu posso até aceitar, mas não me conformar. Principalmente aquilo que foge à normalidade. A Bíblia Sagrada diz que o Senhor nos criou com a mais absoluta perfeição. Nós somos, sabe, a coroa da criação. Você é a coroa da criação. E a gente olha para o universo aí com 93 bilhões de anos-luz, uma distância de um raio a outro, 93 bilhões de anos-luz, com tanta coisa incrível, estupenda que está por aí criado. O universo é incrível. E a Bíblia Sagrada diz que Deus criou você e eu, maior do que tudo isso, mais excelente do que tudo isso, e criou você para o louvor da glória dele, como disse Filipenses. Você foi criado para o louvor da glória de Deus. Então, aquilo que está anormal, aquilo que não é normal, eu não posso aceitar, eu não posso concordar. O que é que está desajustado na sua vida, na sua casa? Vai para pensar. É anormal? Não é da vontade de Deus, eu garanto a você. Pode ser por permissão dele, pode ser até por permissão sua, pode ser até por provocação sua, mas não é da vontade de Deus. Esse homem estava vivendo uma normalidade, aquilo incomodava ele, por mais que ele, digamos que fosse um cego de nascença, como Jesus curou lá em João, um cego de nascença, mas a verdade é que ele entendeu que aquilo não era normal na vida dele. As coisas anormais da nossa vida, elas podem ser ajustadas, elas podem ser transformadas, algumas delas até devem ser transformadas, mas existe alguém para algumas coisas na nossa vida desajustadas. Umas nós conseguimos mudar, ajeitar, mas tem outras que só Jesus. E aqui tem um caso assim, só ele poderia fazer isso. A Bíblia Sagrada diz que quando Jesus estava saindo da cidade, tinha um homem lá que estava sentado aonde? Ele estava sentado aonde? À beira do caminho. Por que ele ficava à beira do caminho?
Alguém vai dizer, porque se ele ficasse no caminho, a turma ia atropelar ele. Não, porque era um local estratégico dele pedir esmola. Era um local estratégico dele pedir esmola. Agora, muito mais do que estar pedindo esmola, do que estar dependendo de migalhas, porque tem muitas pessoas que estão vivendo de migalhas. Estão satisfeitos com o bom que essa vida está oferecendo para eles. Estão satisfeitos com o que têm aproveitado de melhor dessa vida. E isso, diante da misericórdia, do favor, da graça de Deus na sua vida, é migalha. E estão como este à beira do caminho. Mas eu quero dizer para você, quando você estiver à beira do caminho, quando o caminho for passar à beira do caminho, aproveite essa oportunidade. Agora, esse cego, ele abre mão daquelas migalhas das quais ele dependia, que com certeza ele não tinha muita dificuldade para receber, porque é natural e instantâneo. Um cego ficar com uma vasilha na mão, com um utensílio na mão, pedindo esmola, eles basta estender a mão. E as pessoas que percebem, principalmente ele que era conhecido, automaticamente ele já recebia as migalhas. Mas agora ele ousou para querer muito mais. Deixa eu falar para você aqui. Tudo de excelente que você tem nessa vida, diante daquilo que Deus quer e pode dar para você, é migalha. E assim nós estamos vendo sobre as migalhas. E quando essas migalhas acabam, que nós vamos buscar o Senhor. Ele não esperou as migalhas acabar, ele abriu mão das migalhas. Ah, mas eu tenho um grande empreendimento. Ah, mas eu tenho muitas casas, eu tenho veículos. Ah, eu tenho condições de passear o mundo inteiro, viajar pelo mundo inteiro. Isso é migalha. E é por isso que a palavra de Deus diz que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E esse texto eu encontro, nessa primeira parte, algo muito positivo e pontual nele. É que se eu quiser, se eu entender isso, eu sou capaz de conquistar coisas inimagináveis. Foi Deus que determinou isso. É Ele que está dizendo a palavra dele. Eu posso conquistar o mundo. Eu posso ser um grande profissional. Eu posso fazer a viagem dos meus sonhos. Eu posso. Eu posso fazer as conquistas que eu quiser. Isso é possível. Tudo que está nesse plano terreno é possível. E aí Jesus faz uma advertência. Ele não está descartando essa possibilidade da conquista do mundo. É que ele está dizendo que isso não é prioridade. Prioridade é você ganhar a sua alma. De que adianta o homem ganhar o mundo e ele perder a sua alma? E a Fabiana trouxe a nossa memória no aniversário da igreja, aquilo que já tem compartilhado com os irmãos, né? Porque milagre para o Senhor realmente é um detalhe. É. E a gente coloca assim algo para Deus que vai dar certo, fica torcendo. Eu espero que dê certo, eu espero que eu consiga. Como se fosse algo assim difícil até para o próprio Deus. Deus vai precisar fazer um esforço tremendo. Ele vai ter que se concentrar muito, vai ter muita coisa para poder acontecer esse milagre. Milagre é um detalhe. O que é difícil para Deus é Ele tocar no nosso coração. Falando assim de maneira grosseira, né? Não tem nada impossível para Deus. Por conta da liberdade que Ele nos dá. Muda de vida. Faz desse jeito, não faz assim, faz assado. Isso para Deus é difícil. Mas milagre, transformar a matéria, mudar o estado de saúde de alguém, mudar até mesmo o estado mental de alguém. Olha que isso é absurdo, né? Uma pessoa que é considerada louca, não é? Uma pessoa que é considerada louca, que não tem mais reversão da memória. Não tem mais reversão do juízo. Ficou louco, acabou. Não é assim? Isso é absurdo para a ciência. Psiquiatria, olha para isso aí, acabou. Eu fui visitar um amigo destruído pelas drogas lá em Teresina, um amigo da época de adolescência. E eu fiquei espantado, eu chorei quando eu vi meu amigo lá. Cheguei na casa dele assim, com aquele sorrisão, e ele ficou com o olho parado assim para mim. Eu falava com ele, mudava de posição onde ele estava, ele ficou com o olho fito onde estava. Eu achava que ele estava olhando para mim. E a mãe dele chegou para mim e disse: Augusto, ele está aí já há uns 10 anos. Ele usou muita droga e a droga acabou fazendo isso com a memória dele. Não tem mais reversão.
Mas o Senhor Jesus é capaz de reverter essa situação. A palavra de Deus diz que ele curou lunáticos, paralíticos e endemoniados. Para aqueles que são dicotomistas, eu sou um tricotomista, né? Eu acredito que nós somos corpo, alma e mente. Então, para quem é tricotomista, no meu caso, se ele curou lunático, é mente. Se ele curou endemoniados, é espírito. Se ele curou paralíticos, é físico, é corpo. Então, o Senhor Jesus, ele curou lunáticos, paralíticos, endemoniados. Isaías, capítulo 53, diz lá que ele tomou sobre si as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Eu quero que isso aqui fique bem claro, bem evidente para você. Para que não fique dúvida no seu coração do milagre que o Senhor Deus pode fazer na sua vida. E quem sabe até querer fazer na sua vida hoje. Mas isso não é o mais importante, eu quero dizer para você. Existe algo muito mais grandioso, existe algo muito maior, porque alguém que acreditava em milagre, que orou por aquele rapaz que caiu no alpendre, Paulo, que foi mordido por serpentes venenosas, que foi dado como morto depois de apedrejado, jogado de cima do muro. O apóstolo Paulo, que acreditava em milagres, ele pediu um milagre para Deus, e Deus disse para ele, a minha graça te basta. E Paulo não foi mais atrás de milagre, não. Deus está no controle de tudo, milagre, para fazer acontecer esse milagre. E olha que ele falou algo muito sério. Que uma coisa é um homem bater na gente, uma coisa é um inimigo bater na gente, um adversário. Outra coisa é Satanás. Ele disse que um mensageiro de Satanás esmurrava, esbofeteava a carne dele. Mas quando o Senhor Deus disse para ele, a minha graça te basta, a minha graça te basta, Paulo ficou pensando, né? Então, esse problema que eu tenho não é nada. Porque existe algo maior do que a graça de Deus. Pode ser que para muitos nessa noite ele possa estar dizendo, a minha graça te basta. E se ele disse que a graça dele basta para Paulo, Paulo viveu sem nunca reclamar, ou sem nunca aquilo afetar a sua vida, o seu cotidiano, nunca afetou, porque realmente a graça de Deus, ela é suficiente em nós. Mas aqui está um homem que saiu, estava à beira do caminho, e a Bíblia Sagrada diz que ele estando à beira do caminho, com certeza, Jesus, acompanhado de uma multidão, ouviu murmurinho, porque o ouvido do cego, ele é bastante aguçado. E a expressão não é nem essa, cego, né? Tem uma expressão técnica que hoje tudo é pejorativo, né? Deficiente visual. Mas a audição dele era aguçada. Tem algo na sua vida que limita você, como a visão do cego limitava ele, do deficiente visual. Mas eu quero dizer uma coisa para você, tem algo em você que é muito aguçado, e o Senhor Jesus quer trabalhar exatamente por meio dessa situação, ou desse predicativo da sua vida, que é muito aguçado, e é exatamente através disso que ele pode trabalhar. Ele ouviu falar de Jesus, a palavra de Deus diz, ele ouviu falar de Jesus, sentado à beira do caminho, ele soube, né, ouviu falar de Jesus, que Jesus estava ali por perto. E quem é esse Jesus? O Jesus de Nazaré. Certamente ele já tinha ouvido falar dos milagres de Jesus. Certamente ele já tinha ouvido falar dos feitos. Já estava no final do ministério dele. Já tinha se passado 3 anos. Já se passaram 2000 anos. Tem alguém aqui que nunca ouviu falar dos milagres do Senhor Jesus? Faça como aquele cego. Se coloque agora à beira do caminho. Dê passagem para a graça de Deus na sua vida. Se coloque agora à beira do caminho. Dê passagem para que o saber de Deus, não o seu saber. Dê passagem para que a soberania de Deus, não a sua altivez, mas a soberania de Deus passe por você. E ele dá espaço para que aquela multidão passe. E o Senhor Jesus, quando ele ouve falar, ele grita. Outro artifício que ele tem é a voz. O que é que você tem? Você tem alguma coisa pela qual você possa buscar o milagre do Senhor Jesus? Tem algo. 5.000 ali com fome, o que vocês têm? Não, você não tem nada. Como nada? Não, tem um rapaz aqui com 5 pães e 2 peixinhos. Tem alguma coisa. Me dá aqui, multiplicou para 5.000.
5.000 dentro de um censo. Mas ali tinha mais de 5.000 pessoas, foram alimentadas mais de 5.000 pessoas, porque o censo só contava as pessoas acima de 18 anos. Mas tinha mais de 5.000. Pode triplicar isso aí. E o que ele tinha naquele momento era um ouvido e uma voz. E ele clama. E quando ele clama, sabe o que acontece? Ele diz, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Quando ele fala Jesus, filho de Davi, ele está colocando Jesus aqui numa classificação teológica, numa classificação tradicional, bíblica, seja lá como for. Ele entendia que realmente Jesus era aquele esperado, era aquele mensageiro que estava vendo, era ungido do Senhor, porque ele viria da raiz de Davi. A todos os fariseus, os saduceus ensinavam isso, que quando Deus viesse, o ungido do Senhor viesse, ele viria como da descendência de Davi. E quando ele fala filho de Davi, ele está chamando Jesus de Cristo, ele está chamando Jesus de ungido. Ele está chamando Jesus por aquilo que ele é, de Deus. É uma oração, sim ou não? É uma oração. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Como é que nós nos aproximamos do Senhor? Você já prestou atenção como é que você faz as suas orações? Você é reverente? Ah, Jesus é meu amigo, está escrito na palavra dele, que ele disse que eu já não vos chamarei mais de servo, mas chamarei de amigo, porque o servo não sabe o que faz o seu patrão, mas o amigo sim. Ele está nos chamando de amigo. Compreende? É ele que está chamando. Tem pessoas que dobram seus joelhos para conversar com o Senhor e parece que estão conversando, como dizia minha mãe, com um parceiro. Nem parece que estão conversando com o Senhor. Lembra a oração daquele senhor, aquele irmão lá do mutirão, quando foi receber o diagnóstico do câncer? Ele chega para Deus e diz, Senhor, ó Altíssimo, eu estou com essa enfermidade, mas o Senhor é que sabe, né? Aquele médico não conhece a tua soberania, mas o Senhor que sabe, se o Senhor puder e quiser me curar, o Senhor me cura. Se não, uma pessoa que recebe um diagnóstico do médico no CA, a maioria de nós entra em desespero. A maioria de nós. Quantas e quantas vezes já bateu nervoso em mim, de repente tem que fazer um exame e tal, aparece uma dor aqui, outra pular, bate aquele nervoso logo, e às vezes acorda na madrugada. E às vezes a gente não sabe como orar ao Senhor, porque muitas vezes a nossa oração é a oração do desespero, não é a oração da fé. Essa oração não era a oração do desespero, a oração da fé. Por que ele gritou, pastor? Por que ele clamou? Porque ele não sabia que distância o Senhor estava e tinha uma multidão, e a multidão com certeza estava no seu murmurinho, a multidão conversa, as pessoas conversam. Mas ele grita. Tem horas que nós temos que clamar ao Senhor, tem hora que eu vou sozinho para o meu ambiente, porque quando todo mundo sai de casa, que eu estou sozinho lá em casa, aí eu grito. Eu clamo ao Senhor, isso faz bem para mim. Às vezes no carro, sozinho, dirigindo, eu clamo ao Senhor. Tem hora que não dá, para ficar só, sabe? Ficar que nem Ana, só mexendo os lábios. Tem hora que não dá. Tem hora que a gente tem que abrir o berreiro mesmo. E ele clama ao Senhor. E quando ele clama ao Senhor, acontece com ele o que acontece com muitos de nós. É que muitas pessoas, e eu falava ontem, eu compartilhava isso com os jovens, tem muitas pessoas que não acreditam nos nossos sonhos. Tem muitas pessoas que não compartilham dos nossos sonhos. E qual o problema dessas pessoas não quererem compartilhar dos nossos sonhos e não acreditar nos nossos sonhos? Qual o problema disso? Não tem problema nenhum. É porque o sonho é nosso, não é das outras pessoas. Se o sonho é meu, eu é que tenho que acreditar nesse sonho, eu é que tenho que lutar por ele. E aqui ele teve a pressão de uma multidão mandando ele se calar. Espera aí, esse cara está pedindo esmola agora, vai incomodar o Senhor. Não acreditavam em algo pudesse acontecer na vida dele. Quem foi que disse para você que o milagre do Senhor não pode acontecer na sua vida? Talvez alguém com categoria, com autoridade para dizer que não. Mas você não pode receber isso porque tem alguém com autoridade maior, que é a voz de Deus. Que ele diz que sim. Quando tudo diz que não. O nosso Deus, ele é um Deus poderoso, e esse homem começa a clamar ao Senhor, sabendo da notícia de outros cegos, com certeza ele soube a notícia dos outros cegos que foram curados.
Inclusive aquele cego de nascença que está descrito lá no Evangelho de João, com certeza, porque assim como uma fofoca, uma notícia como essa, ela chega, ela vai longe, e ele deve estar pensando, se aconteceu comigo, se aconteceu com os outros, pode acontecer comigo também. Se aconteceu com outros, pode acontecer comigo também. Diga assim comigo, repita comigo, diga. Se aconteceu com Bartimeu, pode acontecer comigo também. Se aconteceu com Bartimeu, pode acontecer comigo também. Porque ele está aqui. O Deus de Israel está aqui, na pessoa do seu Espírito Santo. O Deus de Israel está aqui, na pessoa do seu Espírito Santo. Quando Jesus ouviu, parou e disse, falem para ele vir aqui. Então o chamaram o cego, anime-se, disseram, venha, ele o está chamando. Mas nós temos pessoas também que acreditam nos nossos sonhos. E quando você encontrar alguém que aposta em você, alguém que acredita em você, aproveite essa oportunidade. Quem pregou o evangelho para você acredita em você, sabe? Aproveita a oportunidade. E ele levantou, sabe o que aconteceu? Diz o texto aqui, quando chamaram ele, Bartimeu, versículo 50, jogou sua capa para o lado, levantou-se de um salto e foi até Jesus. Essa capa era muito mais do que para adorno, muito mais do que para a moda da época, era para sua proteção contra os intempéries da natureza. Sol, frio, quem sabe até mesmo chuva, era algo necessário, era algo importante. Abra mão de tudo aquilo que é importante na sua vida para dar importância ao Senhor. Abra mão de tudo aquilo que é importante na sua vida para dar importância ao Senhor. Porque Deus não despreza aquilo que é importante para a sua vida. Deus não despreza aquilo que é importante na sua vida. Mas nós precisamos abrir mão de tudo que é importante na nossa vida para nós ouvirmos a voz do Senhor. Porque nada há mais importante do que Ele. E quando ele faz isso, ele joga a sua capa de um salto, vai até ele, e Jesus faz uma pergunta para ele, que essa pergunta continua sendo feita para você aqui nessa noite. Escute! Escuta! Jesus perguntou há 4.000 anos atrás para Salomão. Salomão, o que é que você quer que eu faça com você? O que é que você quer que eu faça por você? Mas quando nós pedimos, parece que nós estamos pedindo a um Deus que tem um estoque limitado na prateleira. Não, aqui só tem 5, tem 15 pedindo. Eu vou ter que escolher para quem eu vou dar. Não! É uma pergunta deliberada do próprio Deus para você. Clama a mim. Invoca-me. O que é que você quer que o Senhor faça com você? Por você nessa noite. Diga. Diga. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Diga no seu coração aí para o Senhor o que é que Ele quer que seja feito na sua vida. O que você quer? O que você quer? O que é que você quer? Esse cego, ele disse, Rabi, quero enxergar. Foi direto, não teve arrudeio. Não teve arrudeio, não teve explicação, sabe? Não teve, não, vou fazer uma campanha de jejum e oração, eu vou fazer isso, aquilo, outro. Não, não teve arrudeio. Não é um milagre de conseguir a casa própria, é um milagre da cura de uma cegueira, irmão. Uma pessoa que era cega, irreversível. E ele é direto, eu quero enxergar, Senhor. Não é o tempo que nós levamos orando de joelho, seja lá como for, mas é a intensidade da nossa oração. Não é o tempo dela, é a intensidade da nossa oração. Olha, eu vivi uma experiência, eu vi um camarada fazendo uma oração. Eu não vou dizer o nome, porque o nome é que faz o fuxico e envaidece também as pessoas, né? É que vinha uma nuvem de chuva em determinado ambiente. E o sujeito abriu os braços e pediu para o Senhor afastar aquela chuva. Só isso a oração. E a chuva foi afastada.
Seja direto com o Senhor. Não, eu vou fazer aqui, sabe, um cerca-lourenço aqui com Deus, eu vou começar a florear aqui e tal. Seja direto, franco, sincero com o Senhor, como esse homem foi. Eu quero enxergar, Senhor. Não tenha rodeio. Eu acredito que tu pode. Eu soube da notícia de outras pessoas, você soube da notícia de outras pessoas. Então acredite que ele pode. Se ele pode, seja direto, seja objetivo. E nesse momento, a Bíblia Sagrada diz: vá, Jesus falou para ele, pois a sua fé o curou no mesmo instante. No mesmo instante, o homem passou a ver e seguiu Jesus pelo caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, nesse ambiente, nós temos dois níveis de pessoas. Dois níveis de pessoas. Pessoas que estão na condição desse cego, que estão, sabe, carecendo do milagre. E pessoas que não deveriam estar no nível desse cego. Pessoas que já eram para estar liberando o milagre. Os discípulos passaram por esse processo. A sogra de Pedro teve que ser curada. Então os discípulos eles tiveram que receber milagre da parte do Senhor. Mas chegou um momento da vida deles que ninguém ficava implorando eles para vir para o culto. Ninguém ficava implorando eles para participar de atividade de igreja. Ninguém ficava implorando eles para serem ofertantes e dizimistas fiéis. Ninguém ficava implorando eles, ei, vamos evangelizar. Que hora é 2 da tarde, é 3 da manhã de tarde. Ninguém ficava implorando, porque eles estavam em outro nível. Olha a história dos discípulos, e essa história de muita gente que aqui está, mas está querendo ficar no nível do cego Bartimeu. Você não é mais Bartimeu. Você é discípulo do Senhor Jesus. É outro nível, para com isso. Talvez você esteja vivendo como Bartimeu, porque você ainda não entendeu o nível no qual Jesus já colocou você. Você está descendo do nível. Não precisa. Olha como os discípulos andavam, não tinha mimimi com eles. Nada impedia deles fazer a obra do Senhor. Não tinha adulação com eles. Não tinha. Você está para orar por Bartimeus. Não se coloque no lugar dele. Você está na condição de orar por Bartimeus da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Fique de pé em nome de Jesus.